Você está na profissão certa? O seu ambiente de trabalho está sendo saudável ou disfuncional? Aqui é Fernanda Brentegani e hoje nós vamos conversar sobre as profissões de acordo com os traços de caráter. E para iniciar esse vídeo, que é uma sequência da nossa série, temas relacionados à análise corporal e comportamental, primeiro eu quero definir o que são traços de caráter e explicar o porquê a análise dos traços ajuda em diversas áreas da vida, inclusive na nossa escolha profissional. Então, definindo o traço de caráter esquizoide, oral, psicopata, masoquista e rígido, eles são uma nomenclatura criada por Alexander Lowen para definir e entender através do formato do corpo como uma pessoa ela opera na vida, as suas principais dores e também os seus maiores recursos, que são habilidades que os traços têm para realizar alguma atividade na vida, inclusive para sobreviver às suas dores que são geradas na infância. Então, só para entender, o esquizoide é aquele que é todo comprido, magro, com a ossatura evidente, e a sua maior dor é a dor da rejeição. E o seu maior recurso é a criatividade e a inovação. O oral, que é aquele todo redondinho, rechonchudo, um rosto bem infantil, de menininha, que não aparenta, né? Você pode ter uma idade mais avançada, mas não aparenta a idade. Tem um olhar que conecta as pessoas. A sua dor é a dor do abandono. E o seu maior recurso é a comunicação e a empatia. O psicopata, apesar dele ser um camaleão, pois ele se transforma naquilo que ele quer, a sua maior característica corporal é o formato de um triângulo invertido, um olhar avaliador como se fosse tirar alguma coisa da outra pessoa e aquele ombro imponente, né? Como se ele estivesse pronto para atacar. A sua maior dor é o medo de ser manipulado e o seu recurso é a articulação e a negociação. Já o masoquista, a sua característica corporal já é de um formato de corpo mais quadrado, um bumbum trancado, achatado. Sabe aquele bumbum liso que a gente fala que as pessoas, ela não tem bunda, que a bunda é reta? Isso aí é característica do traço masoquista. A sua maior dor é a dor da humilhação e o seu recurso é que ele é muito detalhista, ele suporta coisas difíceis, gosta de rotina e é todo organizado. O rígido é aquele que tem aquele corpo todo cheio de curvas, que tem uma tendência a ter definição muscular, é aquela cinturinha de pilão, como muitos falam, e ele tem a sua dor existencial de ser trocado ou traído. E o seu maior recurso é a agilidade, a competitividade, a execução, porque ele é todo perfeito, porque ele tem sempre que ser a pessoa, né, escolhida e estar ali em primeiro lugar. Isso é característica do rígido. Então, só por essas características, nós conseguimos, através de uma análise corporal, perceber as profissões que cada traço também se dá melhor. E é importante falar também que o ambiente, né, que cada traço vive vai influenciar no seu recurso ou na dor. Outra coisa importante é que nós temos todos os traços, só que vão ter ali 2 ou 3 que vão nos influenciar mais. E como utilizar o conhecimento dos traços e análise corporal para saber se eu estou na profissão certa, se o meu ambiente de trabalho está favorável ou não para o meu recurso. Então vamos começar falando do esquizoide. O esquizoide, ele tem muita dificuldade com rotina. Tem muita dificuldade em começar e terminar coisas. Então, ele precisa gostar muito do que faz para ele terminar algo. Fora que quando ele conclui um projeto, já é característica dele largar aquilo lá e começar, já focar em outra coisa, outro projeto. Como o esquizoide ele é uma pessoa muito inteligente, muito criativa, inovadora, ele tem muitas ideias e ele é ótimo em profissões, por exemplo, como marketing, artes, na criação de um produto, no designer, mas ele precisa de alguém que execute as suas ideias e valorize as suas ideias. O esquizoide ele é todo curioso, ele ama aprender coisas novas, tem um raciocínio rápido e consegue compreender coisas bem complexas. Então ele estuda tanto um assunto
que ele se torne especialista naquilo. E ele consegue estudar tudo, gente, pela lógica, porque ele é muito racional. Então, ele é bom para trazer soluções para muitas coisas, soluções práticas, né? E ele é ótimo em várias profissões, principalmente quando ele encontra alguém que abrace ali as suas ideias. Então, voltando a falar, né? Quais são as profissões indicadas para o esquizoide? Escritor, artista, marketing, pesquisa, programação, designer. Então, tudo que envolve estudo, mente e raciocínio complexo vai ser bom para o esquizoide. O esquizoide, ele não se dá bem em profissões que exigem, por exemplo, interação com o público. Então, por exemplo, área de vendas, liderança, palestra, não é muito com ele. Só se ele tiver na combinação do seu traço um outro traço com um pico alto, né, que o ajude com essas características, como por exemplo o psicopata, que articula muito bem, e o rígido, que ele é todo competitivo e gosta também de aparecer. E ambos os traços, tanto o rígido como o psicopata, eles são traços líderes, né? Então, o esquizoide é aquele que precisa de uma profissão que utiliza mais a mente e o intelecto. Ele também precisa de um ambiente em que ele possa trabalhar ali mais isolado e aproveitar todo o seu potencial criativo. Ele detesta trabalhar sob pressão, ordens, e ele precisa estar em um lugar onde ele se sente bem e sente que as suas ideias são aceitas. Então, se o ambiente for um ambiente que é muito barulhento, pessoas falando ali toda hora com ele, tocando nele, né? Um ambiente onde ele recebe, por exemplo, muitas críticas, que as suas ideias, né, não são valorizadas, rejeitadas, vai ser difícil ele manter ali a sua capacidade criativa. Aí é quando ele entra na dor do seu traço. Então, o que motiva o esquizoide é ser reconhecido pelas suas ideias, ver as ideias dele ganhando vida, sendo executada por outras pessoas, porque o esquizoide, ele é do pensar e não do executar. Essa é uma característica muito importante. E como o esquizoide, ele detesta a rotina, ele não gosta muito de se comunicar e tem dificuldades em obedecer ordens, para ele é um pouco difícil trabalhar em equipe. O esquizoide, ele não é uma pessoa prática e muitas vezes, pelo seu jeitão ali calado, ácido, né, ele passa por uma pessoa arrogante. Mas isso, gente, não significa que ele seja arrogante, tá? É o jeito dele operar na vida. Mas ele tem muita dificuldade em trabalhar em equipe. Na verdade, o esquizoide é aquele que ele tem a ideia, mas ele precisa de outras pessoas para executar, né? Outras pessoas para liderar o projeto, ele apenas cria. É tipo o Steve Jobs, né? Que é todo criador das ideias, e o Bill Gates, que executa. Então, agora falando do oral. O oral, ele tem dificuldade com o mundo adulto. Ele tem uma dinâmica mais infantil também. Então, ele precisa equilibrar prazer e responsabilidade. Então, na dor, ele precisa acordar para a vida e entender que muitas vezes, é claro que a gente tem que fazer coisas chatas, que demandam ali uma seriedade e responsabilidade maior. O oral, por ele ser muito comunicativo e expansivo, eles são excelentes palestrantes, comunicadores. Como eles têm muita empatia também, eles são muito do cuidar, são excelentes médicos, psicólogos, enfermeiros, profissões que envolvem ali acolhimento, atenção e também atendimento ao público. Então ele precisa de uma profissão onde ele tem liberdade de se expressar. Um trabalho onde não tem também muita regra, rotina, disciplina, porque isso não é com oral. Ele precisa de um ambiente onde ele trabalha, mas ele também possa se distrair, tomar um café, conversar com o outro. O oral, ele usa muito as sensações. Então, para ele, trabalho que envolve arte visual, decoração, música, ser chefe de cozinha, um professor. Então, toda profissão que atrai pessoas para perto dele é com oral. O oral, ele é acolhedor e ele acolhe muitas outras pessoas. Então, é aquele professor que todo mundo gosta, aquele médico que vive ganhando presente do paciente. Tudo isso é característica do oral, né? Ser uma pessoa carismática.
Então ele precisa de um trabalho onde ele se relaciona com as outras pessoas, onde ele se conecta com as pessoas e ele é o verdadeiro paizão ou mãezão lá da turma. Mas ele não é muito bom líder porque ele não é objetivo. Na verdade, o oral, ele pode ser muito confuso às vezes, porque ele é muito mais do sentir e não do pensar. Já o psicopata, como ele articula e negocia muito bem, eles são ótimos líderes, empresários, vendedores. Mas tudo que eu estou falando aqui é dos traços, gente, no seu recurso. Porque, na verdade, nenhum traço vai conseguir aí performar de uma forma bacana os seus recursos se ele estiver na dor. O psicopata, ele gosta muito de ser o centro das atenções. Então, ele também consegue muito se comunicar, né, com qualquer pessoa. E ele é muito adaptado às pessoas, aos ambientes, né? Ele, como eu falei, ele é um camaleão. Ele se transforma naquilo que ele precisa, né, para se conectar com as pessoas, para conseguir articular ali os seus projetos, né? E ser o centro da atenção. Ele gosta muito de dominar, então ele precisa de todas essas habilidades. O psicopata, ele tem uma visão estratégica, então ele consegue ver o todo, mirar no objetivo e desenhar uma estratégia para alcançar o seu objetivo. Ele é ótimo motivador, ele é inspirador e ele tem muito jeito com as pessoas e tem um ótimo poder de persuasão. Por isso que ele é um excelente negociador também. O psicopata, ele é muito analítico, observador, então ele sabe observar os pontos fortes e os pontos fracos de qualquer situação e pessoas também. E ver o que pode melhorar, e ele é muito objetivo e tem ideias fantásticas. Ele é um excelente líder. Mas é claro, né, gente, que se ele estiver na sua dor, ele pega todas as suas habilidades, né, para tirar do outro o que ele precisa, dominar, tirar vantagem e levar o nome de que foi ele que fez o negócio. Então, as profissões mais indicadas para o psicopata são cargos ali que exigem liderança, empreendedorismo, área de vendas, negócios, toda profissão que envolve o aparecer e o delegar com ele mesmo. E ele precisa de pessoas que o motiva e também que execute para ele, porque ele também não é muito de executar. Então ele precisa de pessoas que confiem nas suas ideias e abracem os seus projetos, como por exemplo o masoquista, que é muito executor. E agora falando do masoquista na profissão, como eu falei, ele é muito executor, ele é detalhista, ele faz tudo nos mínimos detalhes e ele se dá muito bem com rotina. Mas o masoquista, ele não se dá bem com improviso, ele é totalmente previsível e detesta a mudança. Então, os cargos e profissões onde ele tem que liderar não é muito com ele, pois ele gosta mesmo de obedecer e fazer o que tem que ser feito. Ele lida muito bem com burocracia, documentos, por exemplo, um advogado, um contador. Essas profissões ele se dá muito bem. O masoquista, ele é muito organizado, muito planejador. Então, ele é muito detalhista e analítico. E ele vai fazer ali tudo minuciosamente, né? Para ele não errar, porque se ele errar, alguém pode usar isso contra ele. E a sua maior dor não é a dor da humilhação? O masoquista, então, ele tem a força, a consistência de todo dia fazer as mesmas coisas. Porque no final, ele atinge o seu objetivo e ele sabe que vai atingir, porque ele é focado, paciente, observador, cuidadoso. Sabe aquele trabalho que exige muita atenção? É com o masoquista. E quais as profissões que o masoquista se encaixa? Administração, gerenciamento de riscos. Então, como ele tem medo de tudo dar errado, ele faz tudo com muita minuciosidade e ele é muito bom engenheiro, bom em processos operacionais, de rotina também. São excelentes auditores, fiscalização e também excelentes contadores. Ele é uma pessoa que precisa de um trabalho que tem rotina e de um local onde ele não se expõe muito, por exemplo, um escritório. O masoquista, ele precisa se sentir útil, sentir que ele está ajudando, contribuindo, ele precisa de rotina e de previsibilidade.
Ele precisa também de organização no ambiente de trabalho, porque ele é muito organizado. E como ele se dá bem com previsibilidade, rotina, não pede para ele, gente, improvisar, porque ele detesta e não sabe improvisar. Ele gosta muito de ajudar, é muito leal. Então, saber que ele é útil é algo que o motiva bastante. Ele gosta muito da segurança. Se ele estiver em um ambiente que o reprima, um ambiente hostil, por exemplo, que critica muito ele se fecha cada vez mais. Não vai dar certo para ele. O masoquista, ele se dá bem na profissão, onde ele tem que seguir ordens, onde ele tem ali um líder, né, para liderar o que ele precisa fazer. Então, o masoquista, ele não é muito de impor as suas opiniões, como eu disse. Ele prefere obedecer. Então, por exemplo, se ele ocupa um cargo de liderança, ele tende sempre a ceder à pressão dos outros. Apesar de ele ser muito executor, se ele sair ali do que foi planejado para ele, é um risco muito grande. Então, ele é aquela pessoa que gosta de segurança financeira, que tem medo de mudança, é aquele funcionário fiel que fica ali por anos na empresa. Por ele ser muito detalhista, ele faz tudo lentamente, o que é um problema se ele precisar em algum momento ser ágil. E como ele não gosta de aparecer, ele também é uma pessoa que ele vai ter dificuldade ali em se vender. E isso, né, em algumas profissões é um problema, né? Pode ser também que por ele ter esse jeito mais fechado, mais reservado, né, de não saber se vender e não gostar de aparecer, ele seja desvalorizado no seu trabalho. E aí outra pessoa, por exemplo, né, um psicopata na dor, leve o mérito por tudo que ele faz. E por último, vamos falar do rígido. Então, todo rígido, ele é competitivo, ele é ágil, mas ele precisa, na profissão, aprender a realizar escolhas. Ele precisa aprender a lidar com as expectativas externas para fazer aquilo que realmente ele gosta de fazer. O rígido, ele é um traço muito ambicioso e ele se importa muito com dinheiro, com aparência. Então, isso aqui pode ser um problema, porque se ele escolher, por exemplo, uma profissão pelo dinheiro e glamour que essa profissão oferece, e não pela paixão, é claro que em algum momento isso vai se tornar um problema e bloqueá-lo ali em diversas áreas da sua vida, porque ele precisa estar motivado. Então, o rígido, ele precisa entender que a escolha profissional se faz também pela paixão, que o dinheiro ele vai fluir como consequência, né, do seu bom trabalho naquilo que ele faz com paixão. Isso é muito importante. E quais são as profissões para o rígido? Ele é um bom atleta, ele se dá bem em profissões onde é preciso ser competitivo, por exemplo, na área dos negócios, em profissões onde ele pode se comunicar e aparecer, como artistas, jornalistas, apresentadores. Ele se dá bem em profissões onde ele tem muita autonomia e no recurso ele lidera. E ele gosta de estar, né, à frente das coisas. Ele é palestrante, ele é muito executor, proativo, só que ele precisa de autonomia para tudo isso. Ele precisa de metas para alcançar e nesse sentido ele precisa também tomar cuidado, né? Porque ele é um traço que tende a assumir uma carga muito grande e isso, gente, com o tempo pode pesar, né, na saúde, na qualidade de vida, inclusive na performance dele, porque se ele estiver muito cansado, né, sobrecarregado, ele não vai ter um rendimento como ele poderia ter, entendeu? Então o rígido, ele ama trabalhar, ganhar dinheiro, então ele pode ser um workaholic sim, tá? O rígido, ele se cobra muito e tudo que ele faz tem que fazer muito bem, ser o melhor. Então ele também precisa de alguém que o valorize, que valorize o que ele faz. E isso para ele é uma motivação muito grande. Ele é perfeccionista e tem muita dificuldade em delegar tarefas, porque ele acredita que ninguém vai fazer aquela tarefa tão bem quanto ele. O rígido no recurso é uma pessoa muito agradável, sedutora. Então são pessoas que as pessoas gostam de trabalhar, de estar perto dele. O rígido, ele não gosta de ser comparado. E como eu falei, ele é muito competitivo. Quando na dor, ele sente medo, insegurança,
ele pode se tornar indeciso, paralisar e deixar de ser executor, porque ele fica naquela dinâmica de que o que ele está fazendo nunca está perfeito, que precisa melhorar, e isso vai travando ele. Na dor, ele também pode querer ser muito controlador. Ele não delega e acha que as coisas só vão sair bem se ele realizar. Então ele vai confiar, ele não vai confiar no potencial de outra pessoa fazer o que precisa ser feito. O rígido, por ele gostar muito de agir, ele também não gosta muito de descansar. Conversas, coisas que não lhe acrescentam, para ele não serve. Porque ele acredita que ele vai estar perdendo tempo enquanto ele poderia estar fazendo ali algo útil. O rígido, ele não desliga, E para ele é uma dor muito grande se alguém perceber que ele fez algo de errado. E mesmo que ninguém perceba também, como ele se cobra muito e ele compete com ele mesmo, para ele um erro é algo muito dolorido. Então, por isso, o rígido, ele precisa aprender a lidar com críticas, opiniões negativas, porque, como eu disse, para ele é muito dolorido lidar com essas opiniões negativas, críticas de outras pessoas, porque isso vai atuando na dor dele, e ele tem sempre que ser perfeito para não ser trocado, traído e estar ali em primeiro lugar. O rígido na dor, ele tem que trabalhar também a energia do controle, porque nós não conseguimos, gente, ter o controle de tudo, isso é fato, e na dor ele pode sim ser muito controlador. E quais as profissões para o rígido? Como eu falei, o esporte, medicina, artes visuais, onde ele pode expressar ali o seu bom gosto, moda, ator, atriz, profissões que exigem liderança, por exemplo, empresário, Desde que ele também esteja disposto a aprender a delegar, é claro. Empreendedorismo, porque o rígido ele adora um desafio. Profissão relacionada a investimento financeiro, Profissão relacionada a investimento financeiro. Um ator, uma atriz, como eu falei, um professor, palestrante, porque ele gosta mesmo de palco, gente. Ele é muito visual, então a profissão que o coloque no patamar de destaque e glamour é com ele mesmo. Percebeu então como o conhecimento dos traços de caráter pode ajudar na escolha profissional e no entendimento se o ambiente de trabalho está favorável ou não para que a pessoa viva no seu recurso? E se você gostou desse vídeo e quer receber mais conteúdos como esse, se você não é ainda inscrito no meu canal, se inscreve aí, ativa o sininho. Se você conhece alguém que está tendo dificuldades na sua profissão ou está em fase de escolha profissional, compartilhe esse vídeo com ela, e me ajude a levar toda essa informação a mais pessoas e beneficiá-las com esse conhecimento. Então, forte abraço e até mais!